for de alguém que está aqui comigo, tá bom? Só vir aqui pegar depois. Tá? Obrigado. Isso, se não for buscar, eu vou pegar para mim. Pronto. Certo. Descansaram? Tá certo, então vamos descansar mais um pouquinho agora. Então, na primeira pregação, nós vimos o primeiro e o segundo domingo da quaresma. Agora nós vamos passar para o terceiro e para o quarto domingo. Certo? Quantos domingos da quaresma tem mesmo? Nota 10 para vocês, viu? No terceiro domingo da quaresma, nós vemos Jesus ele fazendo um chamado à conversão. Então, o evangelho que nós vamos meditar no terceiro domingo da quaresma é Lucas 13, do 1 até o 9. Isso, marca aí para você ler na sua casa depois. Isso, quem for rápido de Bíblia, já vai procurando. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com um dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhadeiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Então, depois de passar pelas tentações, depois de passarmos pela transfiguração do Senhor, agora nós vemos Jesus que por 2 vezes fala no Evangelho de hoje que nós devemos nos converter. Então, o que esse Evangelho fala para nós? Em primeiro lugar, algumas pessoas vão diante de Jesus com uma notícia trágica. Ou seja, algumas pessoas foram, alguns galileus, alguns conterrâneos de Jesus, foram condenados à morte e o seu sangue foi misturado junto com os sacrifícios que os pagãos ali, os romanos, ofereciam. E isso para o judeu é algo horrível, né? Para ele só o sangue já é um negócio complicado já. Aí misturar o sangue daqueles que morreram com os sacrifícios que são oferecidos a deuses pagãos, para eles isso é uma abominação. E de certa forma pensavam que esse acontecimento de alguma forma levou esses que morreram à condenação não somente no âmbito terreno, mas também no plano espiritual. Então eles chegam com essa notícia para Jesus. E Jesus, ele vai contar ali duas situações onde ele vai falar que trágico não é morrer de certa forma, como foi feito, como aconteceu. Então ele utiliza o exemplo desse feito que Pilatos fez,
E ele cita também um outro exemplo que é uma tragédia, uma notícia trágica que até hoje nos dias de nós acontece. Então primeiro ele fala de Pilatos, depois ele fala de um acidente lá onde a torre de Siloé caiu e matou ali 18 pessoas. Quantos acidentes a gente não vê também hoje em dia, catástrofes naturais e tudo mais, e quantas pessoas que não perdem as suas vidas nessas situações. E aí a gente pode pensar, poxa, será que essas pessoas estão sendo castigadas porque morreram dessa forma? E aí Jesus, basicamente, com as palavras dele, que eu estou utilizando outras palavras, ele vai dizer que trágico é não se converter. Então isso que deve ser uma coisa trágica, uma tragédia na nossa vida. Nós partimos desse mundo sem nos convertermos. Ou seja, nós estamos caminhando durante a nossa vida, durante esse período quaresmal, como se nada estivesse acontecendo, como se a gente não tivesse objetivo nenhum, como se a gente não quisesse ser santos, e aí a conversão não vem, e quando chega a nossa hora, a gente não está de malas prontas para ter uma conversinha lá com São Pedro na porta do céu, E aí vai falar, você vai descer. Deus nos livre, Mas que a gente possa utilizar esse tempo que nós temos aqui justamente para fazer essa experiência da conversão e da busca pela santidade. Então Jesus basicamente vai falar isso. O trágico é a gente não se converter. Então, todo ano a gente tem uma oportunidade, como tempo da quaresma, com tudo aquilo que ela nos oferece, a espiritualidade, as práticas, os propósitos, as celebrações, a oportunidade de nos confessarmos também. Eu acho que aqui na região do Chieta vocês não fazem isso, os padres não fazem isso. Mas lá em Mauá, onde eu estou, todo ano eles fazem o seguinte, é um mutirão de confissões. Vocês fazem aqui? Faz? Pelo menos já ouviu falar. Então vai o povo todo para uma paróquia, num dia da semana, à noite, e todos os padres da região vão até essa paróquia para atender a confissão do povo. Já ouviram falar disso? Opiniões divididas, Mas saibam que existe essa iniciativa por parte de alguns lugares. Então nós temos muitas oportunidades para buscar essa conversão pela via sacramental, que de fato o perdão dos nossos pecados, mas também por um caminho de conversão que nós vamos trilhando e que ele é diário. Não adianta você falar, eu me converti uma vez e está convertido o resto da vida. Não. A gente viu na última pregação de que o diabo ele continua tentando fazer a gente voltar àquilo que a gente era antes do encontro com a misericórdia de Deus. Então, trágico é a gente não se converter. Trágico é a gente passar mais uma oportunidade de um tempo quaresmal que chega e a gente, de fato, viver a quaresma como ela deve ser vivida. Então, eu sempre fico meio ressabiado assim, porque eu vi uma coisa uma vez, eu guardei para mim, e aí é meio estranho de falar, mas eu já ouvi um padre falando que ele falou assim, começamos a quaresma, cuidado que essa pode ser a sua última. Então, aproveite a oportunidade. Na próxima você não pode estar aqui para contar a história. Então, vamos aproveitar enquanto ainda temos tempo. Vamos aproveitar o agora que Deus nos oferece. Certo? Aí no ano que vem, se você estiver aqui, glória a Deus, tem mais uma oportunidade. Mas se essa for a última, que a gente possa se preparar bem. É bem estranho falar isso, Mas, estou falando mentira? Não, isso diácono não mente, tá? Nem fala. Então vamos seguindo. Então, trágico para Jesus é a gente não se converter, a gente não buscar essa conversão, essa vida nova que Ele oferece a cada um de nós. E aí depois disso, depois dessa experiência de notícias trágicas, que Jesus vai comentando e vai conectando ali também com uma vida convertida, Ele vai falar sobre a parábola da figueira. Então, um homem ali do campo, ele vai e ele fala para o vinhateiro que a figueira, a bendita da figueira que está no meio da vinha,
não está dando frutos. Em primeiro lugar, quem é da roça, assim, eu sou de uma hora, eu conheço essas coisas. O que é uma vinha? É a esposa do vinho. Não, né? Isso. A vinha é o que? Uma parreira, não é? O que é uma parreira? Não é o técnico da seleção, de 94. Isso. Uma parreira é uma plantação de uvas. Estou certo ou estou errado? Isso. Muito bem. Parabéns. E o que uma figueira está fazendo no meio de uma vinha? Só Deus sabe, né? E ainda a bendita da figueira, ela não dá fruto. Então, quando a gente tem uma figueira no meio de uma vinha, a gente já pensa assim, poxa, alguma coisa está deslocada ali, né? E para quem é agricultor, assim, eu vou falando bem por cima, porque eu falei que sei, mas não sei muito não. Mas a presença da figueira ali no meio da vinha, no meio das parreiras, ela puxa da terra alguma energia ali, né? Que vem da própria terra, do solo, né? Para quem é professor aí, já me desculpa já. Mas ela puxa ali uma energia do solo e de certa forma ela está tirando da parreira, da vinha. Então as uvas podem não crescer muito bem, porque tem uma outra planta ali no meio que pode atrapalhar. Se alguém tiver alguma objeção, me fala depois. Não precisa falar agora, porque aí eu aprendo. Eu vou contar uma história para vocês. Geralmente, às vezes quando a gente vai falar com as pastorais, alguma coisa assim, no sentido do serviço que a gente presta na comunidade, eu sempre gosto de falar que a gente precisa focar naquilo que a gente tem que fazer. Então, por exemplo, vou usar de exemplo os cerimoniários. Isso, ó, já fiquei esperto já. Então, tem cerimoniário que eles querem fazer tudo que tem direito na missa, quer fazer tudo, quer segurar o missal, quer acompanhar o leitor, quer ajudar o padre, não sei o quê, mas pelo motivo dele querer fazer tudo, no fim das contas ele não consegue fazer nada, né? Porque a gente precisa focar em alguma coisa. E aí nessa história toda, geralmente eu tenho o costume de falar que às vezes a gente faz igual o pato, né? Sabe o pato? O pato. Aquele bichinho que faz vergonha, né? Conhece? Isso, lá em Mauá tem bastante. Isso no Mato Grosso tinha também. Então o pato ele faz três coisas. O que ele faz? Ele nada, ele anda e ele voa. Mas ele não faz nenhum direito. Certo? Concorda? Tá. Eu fui falar isso uma vez aqui no Piraporinha, estava falando com a liturgia. E aí, no final da formação que eu tive com eles, eu descobri que tinha uma bióloga no meio do povo e ela trabalha com patos. Sorte minha, né? Nossa, que sorte, hein? E aí no final, ela veio me falar assim, André, o pato ele nada bem sim. Aí eu falei, puxa, mas ela falou só pra mim, falou, pô, senão eu ia ficar desacreditado. Mas aí ela falou assim, André, o pato ele nada bem sim, porque ele tem uma espécie de óleo na pena dele que faz ele flutuar e tudo. Mas eu continuo contando essa história até hoje. Então, se tiver algum biólogo aí que discorda de mim, eu concordo com você, mas a analogia é válida, né? Então serve para a gente fixar também a imagem. E aí eu não lembro nem do que eu estava falando. Mas tem eu contei isso por causa do negócio da terra, da figueira e tudo mais. Então a figueira ela está ali, no meio da parreira, no meio da vinha. Ela não está ali servindo para nada, porque nem fruto ela dá, e por isso ela pede que o rapaz lá que vai falar com o dono da vinha, o vinhadeiro fala assim, olha, corta ela, porque ela não está dando fruto, né? E aí nesse tempo quaresmal, nós somos chamados, nessa dinâmica de conversão, a olhar para as nossas vidas e perceber quais são os frutos que nós estamos dando. E se nós estamos dando frutos no mundo, na comunidade, na nossa casa, para nós mesmos, quais são os frutos que nós estamos dando? São frutos bons? São frutos ruins?
é fruto nenhum, e aí sempre vai chegar alguém e falar assim, ó, fulano não está dando conta, fulano não serve, fulano não presta, vamos cortar ele da comunidade, vamos cortar ele da igreja. E aí a gente sempre é convidado a refletir sobre os frutos que nós estamos dando, frutos de conversão, frutos de salvação, frutos do reino de Deus. E aí o vinhadeiro, quando ele escuta esse clamor e fica sabendo que essa figueira ela não está dando fruto, e existe ali nas mãos dele a decisão dela ser cortada ou não, ele oferece mais um prazo. Então ele fala assim, ó, vamos dar mais um ano, lembra que eu falei, essa quaresma pode ser a sua última. Isso não é para assustar não, viu? A boca o ouvido do diácono está mais perto da boca dele. Então eu falo principalmente para mim. Então essa pode ser a última. Então o vinhadeiro ele dá um prazo. Olha, deixa ela ali um ano. Mas ele não dá só um prazo e fala assim, eu dou mais um ano, mas ninguém vai mexer nela. Ela vai ficar ali quieta e ela vai ter que dar frutos por suas próprias forças. Não. Ele fala que durante esse tempo, a figueira ela deve ser cuidada, ela deve ser adubada, ela deve ser zelada, não somente pelo trabalho da terra, mas também pelas pessoas que são responsáveis por aquela vinha e, consequentemente, também por aquela figueira. E aí sim, se ela passar esse tempo todo que eu dei e ela continuar sem dar frutos, aí sim ela vai ser cortada, porque aí já não tem mais jeito, né? Mas a gente sabe que sempre tem jeito. Então, vai saber se durante esse ano, a gente não sabe a história do que aconteceu depois, né? Mas vai saber, passou mais esse ano que deu de prazo, não deu fruto ainda. Aí eu vinha poxa, mas deixa mais um aninho, só para ver se dá sorte. Aí passa mais um ano, na terceira é para dar sorte. Então a gente sempre vai dando prazo, sempre vai dando novas oportunidades para a gente. Então, tudo isso reflete em cada um de nós, meus irmãos e irmãs, de que o tempo da quaresma é um tempo também onde nós cuidamos uns dos outros, né? No sentido de incentivar na penitência, incentivar na vida de oração, incentivar nas práticas de caridade, nas obras de misericórdia, que são muitas que se oferecem para cada um de nós, uns vão incentivando os outros, e também que nós possamos nos deixar ser cuidados por Deus nesse tempo quaresmal. Ele é esse grande agricultor que nos cuida, que poda aquilo que está errado na gente, que aduba com o seu Espírito, com a sua graça, aquilo que na nossa vida está seco, está morto, não está produzindo frutos. E aí, quando nós vamos nos deixando ser cuidados uns pelos outros e por Deus, aí a gente vai caminhando e vai aproveitando melhor este tempo quaresmal, repito, que pode ser o último. Não falo mais sobre isso. Mas, então, que nós possamos também, através do Evangelho desse terceiro domingo da quaresma, fazer essa experiência de que precisamos nos converter, que nós possamos ter consciência disso e, diante disso, colocar propósitos na nossa vida para que nós possamos cuidar de nós mesmos nesse caminho de conversão, que é fácil? Não. Isso, muito bem. Mas com a graça de Deus fica fácil? Isso. Muito bem, essa é a lógica. Sem Deus, impossível. Com Deus, mamão com açúcar, né? Então, maravilha. Então essa é a mensagem do terceiro domingo da quaresma. Nos converter, tomar atitudes para que possamos nos converter, ou seja, cuidarmos da nossa vida, da nossa fé, da nossa esperança, da salvação que Deus oferece a cada um de nós, e que nós nos deixemos cuidar também, não só por Deus, mas também pelos outros que querem ver o nosso bem, que querem ver a nossa salvação. Isso não significa, olha aí, presta atenção, não significa que eu tenho que sair cuidando da vida dos outros, do jeito que a gente está acostumado, né? Então, é cuidar mesmo, não é ficar falando mal, não é fazendo fofoca, figurinha, burburinho, tudo, qualquer palavra que vocês quiserem usar. Então,
é cuidar mesmo, se preocupar, rezar pelas pessoas. Não ficar com dentro. Eu vou dar aquela geral agora, hein? Então, que a gente possa evitar isso também. Certo? Maravilha? Beleza. Agora, nós passamos ao quarto domingo da Quaresma. O Evangelho do quarto domingo, ele é de Lucas 15. Esse é mais difícil para mudar e ler depois, mas Lucas 15. Do 1 até o 3. E aí, a partir do 3, você pula para o 11 até o 32. Isso, existe um intervalo entre os. Lucas 15, do 1 ao 3, do 11 ao 32. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe dava. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, esse evangelho todo mundo conhece, né? Não precisa nem ficar falando muito. Mas é interessante a maneira como nós entendemos este evangelho. Corriqueiramente a gente chama esta passagem de
A parábola do filho pródigo. Mas também, e eu acho que é mais adequada, pode se chamar também a parábola do pai misericordioso. Então, esse é um outro nome que nós também podemos dar a essa passagem. E de fato, quando a gente olha para o desenrolar daquilo que Jesus vai contando, de fato, o que se ressalta é a misericórdia do pai, que se vê abandonado pelo filho, que se vê o rompimento que o filho tem com ele, com a família, e quando o filho volta, já desfigurado, já transformado, sem nada daquilo que ele levou, mesmo assim ele acolhe, ele abraça, ele beija, ele reveste, ele dá uma festa. Então, é muito mais forte a atitude do pai misericordioso do que o filho que pediu as coisas. Claro, existe ali o arrependimento dele, na hora que apertou, na hora que apertou, mas muito mais forte do que o arrependimento do filho é a misericórdia que o pai oferece a ele. E aí o Evangelho ele começa de um jeito bastante peculiar. Jesus se vê ali com muitas pessoas ao seu redor se aproximando para escutar Jesus. Só que no meio dessas pessoas, Jesus ele escuta também as pessoas que o criticam. E qual é o motivo da crítica que Jesus recebe? Ele acolhe os pecadores, ele ceia com os pecadores, ele está sempre com os pecadores. Então essa é a grande crítica que os fariseus, os mestres da lei, pessoas que se consideravam perfeitas, naquele tempo, hoje quase não tem isso, gente que se considera perfeita, santinha, que se levantavam para o céu Deus puxa, então hoje quase não existe isso. No tempo de Jesus tinha bastante. Então estes eram os perfeitos, não podiam se misturar com os pecadores, porque ficariam impuros, como se fosse por osmose, contagioso. E você sabe o que é osmose, Aprendeu na escola já? Eu não lembro mais, mas eu sei a palavra bonita, Mas Jesus ele está sempre no meio dos pecadores, e ele é criticado por isso, pelos perfeitos, pelos santos, E aí, diante dessa situação, Jesus ele acha uma oportunidade para contar essa parábola do filho pródigo ou do pai misericordioso. Então, em primeiro lugar, o filho que está ali junto do pai, ele se sente insatisfeito ou independente demais ou autossuficiente demais para não depender mais do pai. Apesar de que a herança, o dinheiro que é dado a ele, veio do pai, mas ele quis ser independente, Não foi o dinheiro que ele conquistou, Isso que tem filho adolescente aí, fique esperto. Mas o filho, ele demonstra uma certa ingratidão com aquilo que o pai oferecia a ele. E aí ele pede os seus bens, E o pai deixa, o pai não apresenta resistência a essa decisão do filho, e o filho parte. Então, a primeira coisa que nós vemos, que nos chama a atenção desse início da parábola: nós somos estes filhos que estamos sob a proteção do Pai, sob a proteção de Deus. E nós já falamos sobre isso antes, mas é sempre bom relembrar. Às vezes a gente é autossuficiente, a gente quer fazer as coisas pelas nossas próprias forças, a gente quer ser independente, a gente não quer depender de ninguém. E isso não se atribui não somente às nossas relações aqui terrenas, mas também à nossa relação com Deus. Quantas pessoas que abandonaram o cristianismo, abandonaram a religião, porque enxergam a igreja como algo que prende, como algo que oprime, como algo... Claro, nós devemos reconhecer que muitas vezes a igreja, ela agiu de formas que de fato prenderam as pessoas. Não é aquela coisa daquilo que eu falei, A igreja às vezes ela quer prender a gente por meio de normas, de regras, de coisas que a gente tem que fazer, e não por experiências, não por uma dinâmica de encontro com Deus que a gente tem que fazer diariamente. A gente
Muitas vezes a igreja preferiu ir pelo lado da lei do que ir pelo lado do testemunho. E isso acabou afastando muitas pessoas. E essa não é uma decisão propriamente de Deus, né? Porque Deus, ele funda a igreja, o Espírito Santo é presente na igreja, mas ela continua sendo guiada aí pela mediação humana, né? Então, a gente acaba errando. E aí é muito interessante ver também essa dimensão da igreja que se reconhece também pecadora por conta dos seus membros, porque a gente se torna mais humilde, né? Nessa caminhada. Aí eu lembro que umas semanas atrás, eu estava dando uma formação para os familiares, na Paróquia Santo Vitor, sobre o jubileu que a gente está vivendo, né? E aí eu fiz uma linha do tempo deles, falando sobre cada jubileu, desde o ano 1300, né? Um pouquinho tempo atrás, quem estava vivo, no 1300? Então, e aí eu fui passando cada jubileu e o que aparecia de novidade em cada jubileu. E o último jubileu ordinário mesmo, né? O último que a gente teve foi em 2016, que foi o jubileu da Misericórdia, do Papa Francisco, mas esse foi um jubileu extraordinário. O jubileu ordinário ele acontece a cada 25 anos. Então, estamos em 2025, o último foi quando? 2000, isso, que o pessoal achou que ia acabar o mundo, né? Enquanto o pessoal achava que ia acabar o mundo, a igreja estava organizando o jubileu dos 2000 anos da encarnação de Jesus Cristo. Então, é algo que a gente pode celebrar, né? E aí, já dando spoiler para vocês, no ano de 2033, né? A gente vai celebrar os 2000 anos da obra da redenção, ou seja, da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, que, como nós sabemos, a história nos diz, ele sofre a sua paixão com 33 anos. Então, 2033, né? Às vezes eu sou bom de matemática também, às vezes isso é fácil. Mas, no jubileu do ano 2000, que foi proclamado pelo Papa João Paulo II, hoje santo, ele fez um gesto que nunca foi feito antes na igreja e que é marcante na história da igreja. O Papa João Paulo II, ele pediu perdão por todos os erros cometidos pela igreja no decorrer da história. Então, às vezes a gente olha assim, o Papa, nosso Papa, né? Meu Deus do céu. Aquele homem ali tem poder, né? Então, e a gente vê testemunhos que são muito interessantes, né? Então, por exemplo, João Paulo II, ele faz esse grande pedido de perdão, pelos erros que a igreja cometeu, né? Aí depois a gente vê a figura, por exemplo, de Bento XVI, que ele se autodenomina como servo dos servos do Senhor. Então, lembra que eu falei que poder é serviço? Quanto mais poder, mais a pessoa serve. Então, o Papa na igreja é a pessoa que mais deve servir, né? E a gente reza também pelo Papa Francisco nesse momento da sua vida dele, né? E aí a gente vê também o exemplo do Papa Francisco, quando, logo no começo do seu pontificado, ele foi perguntado: quem é o Senhor? Quem é o Papa? Quem é Francisco? E ele responde simplesmente: eu sou um pecador. Ele poderia ter falado: eu sou o Papa, eu sou o chefe da igreja, eu sou o bispo de Roma, eu sou o sumo pontífice. Eu sou um pecador. Que exemplo, né? Muito bem. Às vezes a gente está coordenando ali a pastoral da música e eu já me acho a última Coca-Cola do deserto, né? Olha que coisa, né? Então vamos pegar os exemplos bons. Tudo isso para dizer que essa atitude do filho de pedir as coisas ao pai, de romper relações com o pai, muitas vezes representa também o rompimento e a ruptura que o nosso pecado causa na nossa relação com Deus. É por isso que quando nós falamos sobre os sacramentos, e aí eu já falei para vocês, eu sempre vou me referir à confissão como sacramento da reconciliação, porque é o momento do nosso encontro com a misericórdia de Deus e é o momento onde nós vamos nos reconciliar com Deus. Então, no sacramento da reconciliação, tem a confissão, que é um momento à parte, ali que é onde nós expomos o nosso pecado,
E às vezes a gente fala que é sacramento da confissão, ou sacramento da penitência, mas penitência também é só uma parte do sacramento. A celebração inteira se chama reconciliação. Estamos num processo de reconciliação com Deus, mediante o perdão dos nossos pecados, pela mediação do sacerdote que está ali nos confessando. Então, é sempre uma experiência interessante, porque muitas vezes a gente tem medo, né, de se confessar. Medo ou vergonha. Verdade ou mentira? Verdade. Ainda mais se é com o padre daqui da paróquia. Isso. Eu nunca me confesso com um padre que eu conheço. Eu vou lá para São Paulo, na Santa Generosa, eu vou lá na Catedral da Sé. O problema é que antes de confessar eu tenho que falar que eu sou diácono antes, né? Porque cada pecado tem a sua implicação conforme o estado de vida, né? Então, mas ele não sabe a minha cara, ele não sabe o meu nome, ele não sabe onde eu trabalho, não sabe onde eu moro, então faz o Senhor. E é interessante, e sempre que a gente faz essa experiência de confissão, e aí eu falei, a gente sente vergonha, a gente sente medo. Então, geralmente, quando a gente celebra na quaresma, tem as 24 horas para o Senhor, né? Todo mundo se reúne numa paróquia, e aí ele fica rezando, e os padres alegando confissão e tudo mais. Uma vez, quando eu não era nem seminarista ainda, eu fui na matriz de Mauá, estava tendo as 24 horas para o Senhor, e tinha um monte de padres lá confessando, né? E aí eu falei assim, eu vou me confessar nesse mutirão de confissão, lá na matriz de Mauá, porque eu vou ter outros padres que não me conhecem, e aí eu vou poder me confessar com um padre que nem sabe quem eu sou. Melhor do que ir na minha paróquia de origem e contar meus pecados para o padre lá para ele ficar jogando na minha cara depois. Nenhum padre faz isso, né? Porque não pode, tem o sigilo sacramental. Mas às vezes a gente acha que existe a possibilidade, por isso que a gente tem medo. Mas aí eu fui, aí tinha um presbitério assim, um padre estava numa ponta, o outro padre estava numa ponta aqui, e tinha um padre atendendo na sacristia com a porta fechada. E a fila era única. Então, por exemplo, a fila está aqui, a pessoa que está ali terminou, a próxima vai lá. Aí a pessoa que está aqui terminou antes dessa, a próxima vai lá de novo. E aí foi passando, a fila foi andando, andando. E eu já estava projetando, eu quero conversar com um daqueles dois ali que eu conheço. E o que estava a porta fechada eu não sabia quem era. Aí vocês já imaginam o que aconteceu, né? Chegou na minha vez, era na sacristia, estava com a porta fechada. Na hora que eu abri a porta e vi o padre olhou para mim e falou assim, eu te conheço de algum lugar. Era o padre da minha paróquia, de quem eu estava fugindo. Aí não teve jeito, teve que confessar. Inclusive foi o padre que me enviou para o seminário depois, o padre Zezé, santo homem. Isso, rezem por ele. Mas tudo isso para dizer que o período da quaresma é esse período de reconciliação com Deus. E essa reconciliação, tudo aquilo que a quaresma nos oferece como proposta, nos coloca nesse caminho para que nós possamos voltar e nos reconciliarmos com Deus. E a reconciliação, quando a gente quer se reconciliar com alguém, é porque a gente não está mais conciliado com essa pessoa, né? Que a gente rompeu, a gente se dividiu, a gente fugiu dessa pessoa. E aí, para a gente se reconciliar, é preciso voltar, é preciso fazer essa experiência também de conversão. Então, o filho, ele rompe com o pai, ele pede a herança, ele sai de casa, e aí o Evangelho, o Jesus, ele é bem categórico, né? Ele vive a sua vida de uma maneira desenfreada. Essa é a palavra que aparece no Evangelho, desenfreada. Ele começa a esbanjar e tudo mais. Só que aí chega um momento, que o Evangelho diz, de que o filho esbanjou tudo, e na terra onde ele estava chegou uma grande fome, e aí ele perdeu tudo o que tinha. E aí isso nos remete a muitas experiências onde nós achamos que estamos indo num caminho certo, achamos que estamos indo
num caminho que vai nos trazer a felicidade, a alegria verdadeira, mas hora ou outra a gente vai quebrar a cabana violenta. A gente vai acabar quebrando a cara. Isso, olha aqui. Então, quem já não passou por essa experiência, né? A gente passa pelo menos uma vez por semana. A gente, se a gente quiser, a gente passa por uma experiência dessa. E aí, quando a gente cai, quando a gente quebra a cara, quando a gente viu que a gente não estava seguindo a felicidade correta, a felicidade certa, aí é preciso voltar e ver aquilo que a gente errou. E às vezes a situação que a gente se encontra é o fundo do poço. A gente não consegue ver mais saída nem para baixo, a gente está lá no fundo. E aí a gente faz essa reflexão que fez o filho pródigo. Então, primeiro ele perde tudo, ele sente necessidade, ainda dentro do seu orgulho. A primeira coisa que ele pensa não é voltar para o pai. A primeira coisa que ele faz é: eu vou buscar alguma coisa por aqui para eu tentar sobreviver. Então ele foi trabalhar lá cuidando dos porcos e ele se alimentava com aquilo que sobrava da lavagem ali dos porcos, né? Então, para quem já viu, é aquela coisa deliciosa, né? Então, olha só ao que o orgulho nos submete. Ele tinha tudo na casa do pai, mas ele se submeteu a essa humilhação porque tinha vergonha, tinha medo, aquele medo da confissão que a gente tem, né? Tem vergonha, tem medo, o que o padre vai pensar de mim, o que a minha família vai pensar de mim. Então a gente acaba mantendo esse orgulho, mesmo no fundo do poço, a gente continua sendo orgulhoso e continua nessa relação rompida com Deus Pai. Olha aí, olha esse sinal, hein? Cuidado. E aí, diante dessa necessidade e na situação que ele se encontra, ele faz um exame de consciência, esse filho. E aí ele pensa: poxa, eu tinha tudo na casa do meu pai. Até os empregados de lá estão comendo melhor do que eu estou aqui. E aí, diante dessa reflexão, desse discernimento que nós também somos chamados a fazer, então a gente sempre deve entender que estar na presença de Deus é sempre o melhor para a nossa vida. Ele sempre vai nos oferecer os seus dons, as suas graças em abundância, no limite que nós de fato precisamos, aquilo que é necessário para que nós possamos nos sustentar. Então, a casa do Pai, e eu falo casa do Pai, não é somente a igreja, não, mas nós somos esse templo do Espírito Santo, esse templo do Senhor, que Ele habita e que Ele espera que a gente possa buscá-lo também. Então, a gente faz esse exame de consciência para saber que na presença de Deus sempre é o melhor lugar. Buscar o Senhor e deixar-se ser buscado por Ele é sempre a melhor opção. E o filho, ele segue esse caminho. E aí ele volta, e ele já vai ensaiando, né? Pai, pequei contra Deus e contra ti, não sou merecedor de ser chamado seu filho. Já vai ensaiando a desculpa já, né? Às vezes a gente faz isso, né? Não somente com as pessoas que a gente não vive, mas também com Deus. Fala assim: olha, eu estava meio subindo da igreja, mas é porque aconteceu isso. Sempre a desculpinha esfarrapada. Na verdade é falta de vergonha na cara. Assim, né? Então, a gente vai vai vivendo nessa dinâmica. E aí, ele volta para a casa do Pai. E vai pensando no caminho, né? O Evangelho não mostra isso, mas a gente pode imaginar. Ele vai pensando no caminho: o que eu vou falar, como que vai ser, será que ele vai me acolher, será que ele vai me mandar embora de novo, para onde que eu vou depois que ele não me acolher mais. Então, muitas coisas devem ter passado pela cabeça desse filho. E aí o Evangelho, ele traz uma situação interessante. O pai avista o filho vindo ao longe. E ele não fica lá esperando que o filho chegue. O pai corre ao encontro do filho. O pai
faz todo o esforço para encontrar o filho. E aí é muito interessante que uma vez eu aprendi isso e eu sempre guardo para partilhar também. Vocês já viram um quadro que eu acho que se chama A Criação de Adão? Eu acho que é do Michelangelo. Depois vocês pesquisam no Google. Agora não, pelo amor de Deus. Mas eu acho que é A Criação de Adão o nome. E aí é aquele quadro onde tem Adão numa pedra assim, todo posudo assim, né? E ele está com a mãozinha esticada. E aí tem Deus do outro lado, com os anjos, com a cor celeste, também esticando a mão até Adão. Quando a gente olha mais de perto essa imagem, a gente percebe o encontro dos dois dedos, o dedo de Adão e o dedo de Deus. Os dois dedos não se tocam, não se tocam. Quando a gente olha no detalhe, o dedo de Adão, ele está meio dobradinho assim, e o dedo de Deus ele está totalmente esticado. Ou seja, é Deus quem vem ao nosso encontro, é Deus quem se esforça para encontrar a gente, é Ele quem quer encontrar a gente. Mas às vezes a gente tem tanta preguiça que nem esticar o dedo a gente consegue, né? Fica meio tortinho assim, né? A não ser que tem dedo quebrado, tem que esticar mesmo. Mas tudo isso para dizer sobre o esforço, né? Então a iniciativa é sempre de Deus. E isso se demonstra na figura do pai, que olha o filho vindo ao longe e corre ao encontro, para que o pai também não perca a oportunidade de perder o filho de novo. Porque às vezes o filho está vindo longe, aí quando está chegando pertinho, ele vai e faz uma curva assim. Aí cheguei muito perto do pai, aí mudei de ideia, não, vou voltar. O pai corre ao encontro para não perder essa oportunidade que ele quer ter de ver o seu filho voltar a casa, ver o seu filho voltar ao convívio junto com o pai. Então, aí o pai chega, ele abraça, ele beija, e aí o filho faz aquele discurso que ele tinha preparado: pai, pequei contra Deus e contra ti, não sou merecedor de ser chamado seu filho. E aí o pai ele já corta essa ideia: não precisa falar nada disso não. E aí já manda trazer uma túnica, já manda trazer um anel para colocar no dedo, já manda trazer uma sandália. Ou seja, aquele filho que estava revestido do pecado, revestido de tudo aquilo que ele praticou durante o afastamento do pai, tudo aquilo do qual ele estava carregado, Deus oferece para ele vestes novas, que através do arrependimento ele também vai ser uma pessoa nova. E aí eu espero que cada um de vocês e eu também estejamos nos colocando no lugar desse filho, que durante esse tempo quaresmal, não vou falar aquilo que eu falei antes, mas vocês sabem o que eu estou pensando, que desse tempo quaresmal, isso não precisa falar, isso guarda para você, que desse tempo quaresmal, nós somos esse filho que quer voltar ao Pai, e que quer ter vestes novas, aquela mesma veste que Jesus estava utilizando no Evangelho da Transfiguração, que nós vimos na última pregação, que nós vamos ver também no próximo domingo, que é o segundo domingo da Quaresma. Então, que nós possamos nessa Quaresma nos colocar no lugar deste filho que retorna e que se sente acolhido pelo Pai e que é revestido pelo Pai, pela graça, somente por Ele, por essas vestes novas, e que tudo aquilo que a gente fez no passado esquece. Existe um cardeal, que eu nem sei se ele é vivo, mas eu acho que ele não é mais vivo, mas é o cardeal que escreveu aquele 5 pães e 2 peixes. Não, 5 pães e 2 peixes, né? Tá. Ele escreveu um texto desse cardeal, o nome dele é Cardeal Vantuan. Ele era vietnamita. E aí ele era bispo lá no Vietnã, e ele foi preso pela ditadura. E ele ficou preso lá, era maltratado e tudo mais. E vocês sabem como que ele celebrava a missa? Diariamente, ele pegava uma migalhinha de pão, que ele colocava na unha dele, e uma gotinha de vinho, e com isso ele conseguia celebrar a missa todos os dias na cadeia. Isso escondido, né? Então algum guarda lá que ele conseguiu
né? A amizade, o testemunho dele, levava isso para ele em quantidades mínimas, e todo dia ele celebrava a missa, né? Uma migalhinha de pão e uma gotinha de vinho. Então, e aí ele escreve esse texto sobre essa experiência. E dentro desse texto, ele escreve que Deus tem 5 defeitos. Isso, quem quiser pesquisar no Google depois, pode pesquisar. Mas um dos defeitos de Deus é que ele não tem a memória boa. Deus não tem a memória boa, porque quando ele perdoa os nossos pecados, ele esquece tudo que a gente cometeu antes, a não ser que a gente faça de novo, né? Porque a gente é meio teimoso, até com pecado a gente é teimoso, a gente sempre confessa os mesmos, né? Quando confessa, mas Deus ele tem, aí se você quiser saber os outros 4 defeitos de Deus, pesquisa no Google depois, não agora, tá? Isso, deixa o celular no bolso, o meu está aqui em cima só para eu ver a hora. Quando eu falar demais, eu já estou falando. Está dando fome já? Não? Então, o almoço vai ser 2 horas hoje, tá? Mas, então, Deus, ele se esquece quando a gente volta para Ele, quando a gente confessa os nossos pecados, quando a gente se aproxima dEle, arrependidos, Ele apaga tudo aquilo que ficou para trás. Então, os pecados que eu cometi, os erros, as quedas, tudo isso passa, certo? Então, Deus, ele se esquece. E essa é a experiência que o filho pródigo faz com o pai. E aí, o evangelho poderia terminar por aí. O filho é acolhido, mata lá o filho, faz um banquete, faz uma festa. Só que aí o evangelho ele não para por aí. Chega um outro personagem na história, que é o bendito do irmão do filho pródigo, né? E aí, esse irmão ele é um pouquinho mais invejoso. E cuidado, que ele pode ser cada um de nós também, na nossa caminhada eclesial na comunidade. Então, o irmão foi lá, estava trabalhando, não saiu de junto da casa do pai, ficou lá, foi fiel, obediente, cumpriu tudo certinho, né? É o exemplo, é o filho exemplar, né? Então, voltou do trabalho, viu lá uma movimentação estranha na casa, o pessoal dançando, uma música, e perguntou para o criado: o que está acontecendo? Aí o criado falou: ó, seu irmão voltou e seu pai está dando uma festa porque ele voltou, né? E aí existe também aquela frase específica do pai, né? O irmão, o filho, estava perdido e foi encontrado, estava morto e voltou a viver. Então essa é a conversão, né? Da morte para a vida, vida nova. E aí, o irmão, em vez de se alegrar com a volta do filho, do irmão dele, ele acaba questionando ali: poxa vida, eu estou aqui todo dia, eu faço tudo o que meu pai quer, eu não falo um lá para ele, e aí quando vem esse outro aí, e é interessante que no Evangelho, o irmão ele acusa o outro, fala assim: ele gastou tudo com prostituta. Como que ele sabia? Né? Nem o Evangelho no começo, nem Jesus no começo fala que ele gastou com isso. Ou seja, às vezes a gente sempre tem uma tendência de atribuir o pecado a coisas sexuais, a coisa que está envolvida com isso. Mas não é só isso, a gente sabe, né? E aí o irmão fala assim: gastou tudo com prostituta, tá lá. E agora está dando festinha para ele. Que coisa, né? Olha como a gente julga as pessoas. Então, diante dessa situação, e aí depois vai o pai, fala para o filho, argumenta, e parece que o irmão ele não aceita. O evangelho termina, a parábola termina, e parece que este irmão do filho pródigo não aceita o retorno daquele que estava perdido e foi encontrado, daquele que estava morto e voltou à vida. Então, diante desse evangelho, já para a gente ir concluindo, né, que já vai dar 1 hora já, e a barriga está roncando, diante desse evangelho nós temos 2 escolhas. 2 escolhas. Eu quero ser o filho pródigo, que cai, que peca, mas que volta para o pai. Ou eu quero ser aquele irmão, outro,
que é taxado de certinho, de santinho, de boa gente, que está sempre debaixo da saia do pai, né? Mas que não consegue aceitar a conversão do outro, que não consegue aceitar que outra pessoa também ganhe as graças do pai. Às vezes na vida de comunidade a gente é muito invejoso, especialmente com quem é novo, com quem está chegando. Então eu tenho ali a minha pastoral, eu tenho o meu grupo, eu tenho a minha panelinha, e eu não deixo ninguém entrar. Porque essa pessoa pode ter uma qualidade melhor do que eu, ela pode falar melhor do que eu, ela pode cantar melhor do que eu, e eu não quero perder meu lugar dessa pessoa, não. E aí você fica analisando a vida da pessoa. Ah, ela veio lá de Mauá, lá, terra da perdição, lá. Não é não, viu, gente? Isso. Mauá é da Imaculada, tá? Isso. E aí a pessoa fica assim, você viu o que fulana fez? Você viu de onde ela veio? E às vezes a gente nem se interessa pela história de conversão da pessoa. Às vezes na igreja a gente é acostumado a ficar rejeitando o testemunho das pessoas. Então às vezes a pessoa se propõe a dar algum testemunho, falar sobre a conversão dela e tudo mais, e a gente não acredita não. A gente acha que essa pessoa continua sem ser vergonha, continua bebendo, enche na cara, né? Então a gente duvida muito dos testemunhos que as pessoas dão, e a gente não faz aquilo que o Pai faz, que é acolher. Então tudo isso, nós voltamos para o começo do Evangelho, do porquê que Jesus contou essa parábola. Jesus estava sendo criticado porque andava cercado ali de pecadores. Aí eu falo para vocês, poxa vida, se Jesus for andar só do lado dos santos, ele vai andar sozinho. Isso, porque até os santos que a gente venera hoje nos altares também passaram por uns momentos de, né? Então, a gente vê, por exemplo, o pessoal da Santo Inácio aqui. Era um homem problemático, né? Homenzinho difícil, porque a gente vê outros. Tem um quadro aqui, olha que frase bonita de Santo Agostinho. Mas antes de se converter, só pela misericórdia. E aí Santa Mônica, né, que passou 30 anos da vida dela rezando pela conversão do filho, e aí, antes de morrer, né, teve essa graça alcançada. Mas Jesus, ele está sempre perto daqueles que precisam, perto daqueles que claro, que o buscam, que se sentem pequenos, que se sentem frágeis, que se sentem miseráveis, e aí ele vai acolhendo e vai transformando e vai colocando em cada um de nós essa veste nova, que é oferecida para todos. Não é só para batizado, não é só para católico. Ele oferece para todo mundo. Basta que a gente possa escutar. Eu falei de Santo Agostinho, e aí ele tem também uma outra palavra, que ele diz que Deus habita o coração de todo ser humano, independente de religião, se acredita, se não acredita, se sei lá o que, se é de terra plana, se é redonda, se é quadrada, né, se é uma ladeira, vai saber, né? Mas Deus habita o coração de toda pessoa. Só que muitas vezes a gente não consegue reconhecer a presença dele no nosso coração. E aí por isso a gente vai buscar ele em outros lugares. Então, aí entra os nossos vícios, aí entra uma realidade, por exemplo, de dependência química que nós temos. Todas essas são pessoas tentando preencher um vazio e ainda não descobriram que esse vazio só é preenchido pela presença de Deus. E aí é um puxãozinho de orelha. Eu acho que nós já sabemos disso, né? Quem preenche o nosso vazio? Deus. Tem certeza? Sim. Quer perguntar para os universitários? Não. Tá certo. Então, se eu tenho certeza disso, eu vou trabalhar, vou caminhar, vou rezar, para que Deus de fato seja quem preenche o meu coração. E aí, para que Deus possa preencher, outras coisas têm que sair. Então, os vícios, os pecados, as nossas paixões desordenadas, os bens materiais que a gente acha que está acima de tudo, que só isso que vai nos trazer a felicidade. Então, que a gente possa de fato acolher essa presença de Jesus,
que quer estar perto de cada um de nós. E aí, no decorrer do dia, já no final do nosso encontro, nós vamos fazer a adoração ao Santíssimo Sacramento, nós vamos também participar da Santa Missa, e que nós temos consciência de que a Eucaristia, guardem isso com vocês, com todas as ressalvas possíveis, né? A Eucaristia, ela não é prêmio para os santos, mas ela é remédio para os pecadores. Claro, existe aquela questão, eu preciso ter uma vida de graça para poder receber a comunhão, não posso receber a comunhão de qualquer jeito. Existem sim pessoas que a igreja orienta que não recebam a comunhão, porque estão ali numa condição de pecado e que muitas vezes não é culpa delas propriamente, mas tenhamos essa consciência de que a Eucaristia, a presença de Jesus, ela é remédio para cada um de nós que estamos feridos, que somos pecadores. Porque se ela for só prêmio dos santos, ninguém vai comungar também. Nem o padre, tá? Nem o diabo. Não para de vocês, qualquer um, viu? Estou falando para o não, pelo amor de Deus. Mas, isso. Mas, é justamente isso. Nós devemos ter essa consciência de que, mesmo quando estamos caídos, mesmo quando estamos em pecado, Jesus ele continua lembrando da gente. Continua lembrando da gente. E aí, para encerrar esse momento, da gente se preparar para o almoço, né? Eu sempre costumo dizer, e me chama muita atenção quando eu chego numa casa e tem um quadro de Jesus batendo a porta, né? Eu acho que eu já falei isso para vocês em algum momento da vida, porque eu guardo isso muito tempo. A gente vê o quadro de Jesus batendo a porta. Quem tem esse quadro em casa, né? Geralmente em casa de vó tem esse quadro, né? Tem esse quadro. E engraçado que eu me mudei da paróquia lá para São Felipe e no meu quarto tem um quadro desse. Opa, várias coisas, né? Então tem Jesus batendo numa porta. E aí depois, pode pesquisar no Google também, tá? A imagem. Não tem um pintor certo que ele desenhou, mas a imagem é sempre essa. Jesus está batendo numa porta. E na maioria das vezes, a porta ela não tem uma maçaneta. Jesus está batendo numa porta lisa, né? E aí eu falo que na maioria das vezes, porque ano passado eu estava trabalhando numa paróquia lá em Ribeirão Pires, na matriz de Ribeirão, São José, e eu fui numa capela lá e tem um quadro que Jesus está batendo numa porta e a porta tem maçaneta. Aí eu falei, puxa, é igual a história do pato, né? Sempre vem alguma coisa para atrapalhar nossas histórias, né? Mas eu não vou falar que capela que é, para vocês verem lá que tem. Então, finge que não tem maçaneta. Então esse quadro, ele não tem maçaneta porque ele só abre do lado de dentro. Jesus ele simplesmente bate. A decisão de abrir é minha, é sua, é nossa, né? Ele não vai arrombar a porta do seu coração, ele não vai forçar, ele não vai chegar entrando, abrindo a geladeira, pegando o iogurte, né, que você está guardando. E se ele abrir e pegar o chocolate que você está guardando, né, para comer na Páscoa, aí vai até te ajudar. Mas isso, eu espero que não tenha chocolate na sobremesa. Eu espero que nem tenha sobremesa hoje. Isso, eu fiquei sabendo que o padre prometeu, né? Para alguns que ia ter. Mas eu espero que não tenha, né? Porque eu estou fazendo de doce também, tá? Mas, então é isso. Deus ele bate a porta do nosso coração todos os dias, todos os momentos. Cabe a nós se nós vamos abrir ou se nós vamos deixar ele esperando lá fora como se fosse uma testemunha de Jeová, né? Mas a gente está Jesus como se fossem os nossos irmãozinhos lá da testemunha de Jeová que a gente finge que não está em casa, né? Então, eu já fiz muito isso já, tá? Mas é bom fazer, não, atende um pouco, pelo amor de Deus. Fala que você é católico, né? Tem uma fé robusta para poder, né, rebater não, né? Mas dar testemunho da sua fé, conhecer um pouquinho da sua fé para poder partilhar com esses irmãos que estão ali visitando a gente. Certo? Então, que nós possamos, a partir desse momento, né? Dessa quaresma que nós estamos vivendo, nós possamos
realizar esse movimento de voltar para Deus, de voltar para o Senhor. E ali, acolhidos por Ele, é aquela maravilha, né? O abraço, o beijo, as vestes novas, aquele anel bonito que Ele vai colocar, aquela sandália nos seus pés que vai te fazer caminhar mais distante, vai fazer te avançar para as águas mais profundas. Então, que nós possamos acolher essa graça que Deus oferece a cada um de nós, como o filho que se arrepende, não como o filho que tem inveja, que julga e que não aceita. A escolha é nossa. E aí, como a nossa vida é uma grande quaresma, é um grande retiro, aí nós vamos escolhendo e decidindo e discernindo quem nós queremos ser. Certo? Muito bem. A gente vai finalizar este momento, você feche os seus olhos um instante, para que a gente possa fazer essa experiência mesmo, do retorno para a casa do Pai, como filho pródigo, da nossa necessidade de estar na presença do Senhor, por todas as vezes em que nós nos achamos autossuficientes, que vamos em busca da nossa realização pessoal particular, como se não precisássemos mais da graça e do amor de Deus. Não se coloque agora na presença, na pessoa do Filho, que sente o Pai indo ao seu encontro. Que lindo isso que o diabo não trouxe para nós. O esforço é dele. A gente erra, a gente caminha por caminhos errados, mas ele insiste em nos buscar onde quer que nós estejamos. Então, possamos fazer essa experiência agora, do retorno para o Pai, da ansiedade do Pai pelo nosso retorno, do quanto o Pai está feliz porque nós estamos retornando, porque nós estamos voltando. Ansioso queria te ver e te falar o que há em mim, já não podia me conter. Me decidi, Senhor, hoje quero rasgar meu viver e te mostrar meu coração, tudo que tenho e sou. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que meu. Sou gota derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou, nas tardes encontrou saudade em meu lugar, mas ao me ver na estrada, ao longe voltar, num salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei, dos bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos, somente me amou. E a igreja me acolheu. Um abraço de paz. Que você possa sentir agora esse abraço do Pai, te acolhendo de volta, te querendo de volta, te recebendo, da maneira como você está, da maneira como você se encontra hoje. Ele te recebe, ele te aceita, ele te acolhe, ele te dá vestes novas.
pelo anel do seu dedo, são lábios, possamos fazer essa experiência deste abraço e permanecer neste abraço.